quais outros problemas, além das hérnias, assim, que o senhor tem visto ter surgido nas pessoas atualmente, nessa questão do aparelho intestinal, assim, do tubo digestivo do tubo digestivo em si? Ah, sim. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto, então. Vamos falar um pouquinho de tubo digestivo, que eu acho que também é bem interessante, né? O tubo digestivo, ele passou por muitas mudanças evolutivas. Muitas. Se a gente for pegar desde... a princípio, o estudo do tubo digestivo responde a uma teoria de formação corpórea que chama paquimeria. PAC quer dizer espesso, meria, segmentos. Então, teria uma proposta que você seria feito por 2 segmentos. Um ventral ou visceral e um dorsal ou neural. Por exemplo, se eu pegar a parte do crânio, essa parte TL, a gente chama de telencefálica do crânio, tem a parte mesencefálica e a medula oblonga, ou medula antiga. Isso tudo faz um tubo dorsal, que é a parte neural. E o tubo ventral começa desde o crico faríngeo, né, na parte posterior da boca, e vai até o ânus, tá certo? Então, logo depois disso, esse trajeto tem em torno de 5 metros. Se a gente for pensar vocês como uma minhoca, lá uma oligoqueta, bem no processo evolutivo, tá? Uma minhoca nada mais é do que vocês há alguns bilhões de anos atrás na camada de evolutiva, tá certo? Se a gente for pensar vocês como minhocas, eu pegar você pela boca e pelo ânus e esticar, você vai dar em torno de 5 metros de comprimento de tubo digestivo. Quando você morre, ele aumenta, vai quase 7, porque perde o tônus da musculatura lisa. Então, para eu estudar vocês, eu tenho que entender vocês como foi projetado. Porque o tubo digestivo é a parte antiga do processo evolutivo de vocês. Por exemplo, o tubo digestivo da minhoca ainda está reto. O de vocês, nós tivemos de fazer voltinhas, tivemos de fazer alustrações, tivemos de fazer pregas, tivemos de fazer várias situações. Para quê? Para que eu tenha esses 5 metros de superfície de absorção. Porque nós passamos a gastar muita energia. E a fonte de energia é o tubo digestivo. Né? Então, tudo tem que sair de lá. É igual, assim, eu preciso de energia, eu preciso de muito lugar para pôr placa de solar. Sacou? Então, eu preciso de muita energia, eu preciso pôr muita superfície de absorção de nutrientes. Né? Então, por isso que foi bolado isso. Agora, como vocês mudaram a alimentação durante o processo evolutivo, e o tubo digestivo não dava para ser minhoca mais. Pensa vocês em pé com 5 metros. Vocês iam ficar horrível, né? Então nós fizemos, aconteceu muitas variações na parte digestiva. Alguns órgãos ganharam função, outros perderam função, porque vocês eram... assim, quase já tem um consenso que a princípio vocês eram só herbívoros e passaram a ser onívoros hoje. Então, uma das maiores modificações foi na câmara gástrica, que teve que se adaptar a uma situação de digerir carnes. Né? Então, ela teve que abaixar muito o pH. Então, por isso, esse tubo digestivo todo teve que se adaptar a essa situação. Então, se a gente for entender isso, por exemplo, nós temos na boca e nos 2 terços proximais do esôfago, um epitélio de revestimento que chama pavimentoso estratificado não queratinizado, que a gente chama de mucosa. É isso aqui da boca de vocês. E ele é preparado para uma solução alcalina, no caso a saliva. Entendeu? Esse epitélio ele suporta um pH alcalino, neutro. Tudo bem? Em torno de 7. Porém, a hora que ele passar de um esfíncter, que a gente chama de esfíncter esofágico inferior, o pH cai para 3, normalmente. Então, para que essa câmara trabalhe com essa. Então, esse epitélio muda para esse epitélio cilíndrico glandular, que é um epitélio que já está preparado, com muco de reposição, para recompor as paredes gástricas, a câmara gástrica, para suportar esse pH, e que logo depois que passar do piloro, ele vai ser associado à bile, que é básica, e o suco pancreático para reneutralizar esse pH. Porém, se você tem algum
problema ou alguma situação que essa câmara gástrica não fique protegida, ou seja, não fique limitada esse volume de ácido dentro dela, se ela sai, esse ácido reflui dessa câmara e cai nesse epitélio que não está preparado para isso, onde a gente chama da doença do refluxo gastroesofágico. Uhum. Esse povo fala esôfago, por que chama esôfago? Escreve oesofagos. Uhum. Fagos de comida, né, de comer, e oesos de condução. Então ele é um tubo digestivo, um par de tubo muscular que só serve para conduzir o alimento da boca pós ter sido pré-mastigado. A digestão começa na boca, né? A digestão, eu falo assim, a digestão secretiva, a digestão enzimática, porque nós temos uma parte encefálica, né, da digestão, do apetite, da visão, da salivação, do desejo, né? Desejo, isso, a fome em si, né? E essa outra situação da saciedade. Então, esse problema, nós temos um esfíncter lá embaixo. O organismo nosso foi todo segmentado para se adaptar a essa situação. Por exemplo, nós começamos com o esfíncter, o pucrículo faríngeo, que é um esfíncter logo atrás da glote. Ele faz o quê? Esse é o esfíncter mais estreito que nós temos no tubo digestivo. Ou seja, tudo que passar por ele sai lá embaixo. Entendeu? Passou por ele, não tem como voltar. Não tem mais. Por isso que o povo fica muito preocupado. Não sei o que, o menininho engoliu uma moeda. Calma. Se a moeda está no estômago, ela vai passar nos outros. Entendeu? A gente chama o famoso cofrinho. Então, o menino tá cagando dinheiro, aí acabou. Aí pronto. Essa merda deu lucro. Mas daí... Então, esses esfíncteres, o cricofaríngeo está aqui. Logo abaixo nós temos o esfíncter esofágico inferior. Ele tem uma necessidade de coincidir com o pinçamento diafragmático, onde tem 2/3 esofágico distal e 2/3 proximal. Esse pinçamento, quando ele é correto, quando o endoscopista passa o endoscópio, a gente vai ver nitidamente uma linha de transição entre esses dois epitélios que eu te falei. Uhum. O da mucosa, o pavimentoso estratificado não queratinizado, do glânulo cilíndrico glandular, que é dentro do estômago. Ele vai ver essa diferença de pH, então, dentro do... Aquele esfíncter tem que ser perfeito, porque um suporta ácido, o outro não. Uhum. Então, esse pensamento diafragmático e o esfíncter esofágico inferior, eles têm que coincidir um com o outro, porque é logo na divisão entre o tórax e o abdômen. Quando isso não acontece, ou seja, quando essa parte gástrica fica protúndio ou evolui, hernia para dentro do esôfago, e o pensamento acontece fora do esfíncter, a gente chama hérnia do hiato entrada, né? Hiato esofágico. Uhum. Então, a hérnia de hiato, todo mundo já deve ter falado, que era uma situação assim que a gente julgava, que era o fator mor da esofagia de refluxo. Hoje já tem pesquisas, né, que está bem adiantada, tem inclusive pela Unicamp agora, parece que vai ter uma extrapolação agora já na Europa e tal, que é quando a atuação de eletrólitos a nível de tônus do esfíncter. Né? Para exame diagnóstico, a gente pode fazer a pH-metria do esôfago, a barometria desse esfíncter, que é a mensuração desse pH dentro do esôfago, e a pressão desse esfíncter esofágico, e a endoscopia em si, com um endoscopista experiente, vai ver a modificação no epitélio, sim, que nos traduz se tem a posição, né? Nós temos em torno assim, de 40 centímetros da arcada dentária anterior até essa linha, que se chama linha de Zenker, que é a linha de transição dos epitélios, que é importantíssimo para a gente definir se ele tem hérnia de hiato ou se não tem hérnia de hiato. Se tem hérnia de hiato, fazer a pH-metria para a gente ver se esse refluxo está acontecendo em grande escala. Porque com a evolução da pirose persistente, da azia, né, que o povo fala, porque a azia é por causa do ácido, e piros, né, por causa de fogo. Então, a pirose é persistente, pode acontecer uma patologia que a gente teme, né, que é a metaplasia
gastroesofágica. Quer dizer, o próprio organismo começa a instalar a célula que é do estômago no terminal do esôfago, que é chamado como esôfago de Barré, ou Barrett. Entendeu? Isso é uma patologia pré-neoplásica, tá? Então, e é uma situação mais preocupante para a gente.